Olá, queridos irmãos, bem-vindo à Palavra do Dia. Estou aqui num cenário diferente, Estou dentro da igreja e aqui a gente tem ao fundo a nossa cruz, aqui dentro da nave do templo. E é uma alegria poder trazer uma mensagem para o teu coração nesse dia. Quero ler o texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, dos versos 42 em diante, que tem como título Como Viviam os Convertidos. E o livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim para nós: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós podemos tirar aqui algumas características interessantes deste texto de Atos, como viviam os convertidos, e aplicar para nós nesse presente século, como os convertidos em Cristo Jesus têm vivido nestes últimos dias. Algumas lições interessantes. O próprio verso 42 começa que naquela época os convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É um resumo no verso 42 e depois, em seguida, Lucas, o evangelista, começa a contar para nós o que era a doutrina dos apóstolos, o que é esse quadripé, não é? A doutrina, a ceia, a comunhão e a oração. Será que nós, como convertidos em Cristo Jesus, temos vivido desta maneira? De que maneira? Em cada alma havia temor. Essa palavra temor aqui, por vezes ela é traduzida por respeito, mas a palavra temor aqui é de fato reconhecermos o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, a grandeza do nosso Deus. A nossa conversão não veio por uma capacitação pessoal, a nossa conversão veio pelo mover do Criador de todo esse universo em Cristo Jesus para alcançar a minha vida e a sua vida, antes mesmo da fundação do mundo. E nós precisamos ter uma postura temerosa diante daquilo e da obra redentora que Deus fez em nós em Cristo Jesus. E este temor trazia algumas características interessantes, não é? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse temor ao nosso Deus de reconhecer, por exemplo, os membros da família de Deus, os nossos amados irmãos, membros comungantes dessa igreja, por exemplo, como é que eu e você temos caminhado com esses irmãos, não no sentido de agradá-los, não no sentido de atender a algumas questões pessoais, mas essa irmandade pura da família de Deus. O texto continua dizendo para nós que eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A dinâmica aqui era algo muito interessante. Se alguém passasse por alguma necessidade, por exclusão, por crer em Cristo Jesus, estes membros da igreja eles eram atendidos. Mas eu quero estabelecer aqui com você uma definição um pouco mais profunda. Esses irmãos não pensavam muito em contribuir. Uma das coisas muito falhas que nós temos visto nos crentes convertidos desse presente século é que ainda os seus bolsos não foram convertidos. Ainda muitos irmãos não dizimam, muitos irmãos não ofertam, muitos irmãos não se envolvem financeiramente com a obra evangelizadora da igreja local, da igreja nacional, seja onde os braços financeiros da igreja alcançam. Outra característica interessante dos convertidos é que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Nós voltamos com as nossas celebrações presenciais e eu fico às vezes pensando como pastor e até mesmo a nossa liderança, por que algumas famílias ainda não retornaram às celebrações presenciais da nossa igreja? Respeitamos as suas condições, mas nós já estamos novamente reunindo-nos no templo. Nós voltamos, e o meu desafio para você é pensar profundamente nisso. O que de fato tem tomado o seu coração aos domingos que impede você de estar conosco nas nossas celebrações presenciais? Precisamos fazer uma profunda reflexão nesse sentido.
Eu quero terminar com você no verso 46 e 47, porque eles tomavam suas refeições juntos, isso é a ideia de koinonia, mas algo muito curioso no verso 47, louvavam a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Comunhão, oração, participarmos juntos das celebrações presenciais, tomarmos a ceia juntos, sermos fiéis à palavra, termos aqui a disposição da contribuição. Isso fará certamente com que Deus acrescente nesta igreja, neste lugar, por sua obediência, por sua postura temerosa diante da tua salvação em Cristo Jesus, os que serão salvos. Certamente Deus trará pessoas neste lugar, porque este lugar cumpre com aquilo que os convertidos daquele primeiro século eram, demonstravam ser, e eu e você precisamos, não diferentes, demonstrarmos ser convertidos ao nosso Deus nessas características, nessa palavra do dia. Pense nisso, reflita no seu coração, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família.